Bom dia, eu saúdo a todos, boa noite, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, né? Nesta noite, uma alegria estar aqui com você, mais uma vez, para trazer a palavra do Senhor, né? O Deus que é digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor. Só Ele é digno de toda honra, toda glória e de toda adoração. Você que está achando aqui na live agora, né? Vamos juntos, eu quero trazer uma palavra desta madrugada para você, uma palavra de cura, de libertação, de transformação, né? Vai compartilhando aqui essa live nesta madrugada, nesse momento. Daqui a pouco, à meia-noite, da meia-noite em diante, nós vamos estar orando forte, trazendo aqui um pouco da palavra de Deus. Neste momento nós vamos orar pela sua casa, pela sua família. Eu vou estar orando nesta meia-noite para que Jesus venha quebrar as forças de Satanás sobre a sua vida, bruxaria, feitiçaria, idolatria, toda a opressão diabólica. Eu vou orar para que o Espírito Santo convença você do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que você venha a ser liberto poderosamente pela palavra do Senhor, o nosso Deus. Amém? Vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus. Querido Deus e soberano Pai, nessa noite nós te damos graça, Criador dos céus e da terra. Senhor, vai trabalhando, vai tocando em vidas, em corações. Arranca, Senhor, toda enfermidade maligna, toda opressão maligna, satânica, diabólica, em nome de Jesus. Oh Deus, vai sarando, convertendo vidas, almas, vai tocando em corações, arranca das garras do inimigo, das garras de Satanás, coloca por terra toda a artimanha do maligno, coloca por terra, meu Deus, toda a artimanha de Satanás. Nesta noite nós oramos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que a graça do Senhor venha ser conosco, em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus, de perto, é Deus de longe, é Deus que sara, é Deus que liberta, é Deus que transforma, é Deus que abre as portas. Nesta noite nós oramos, em nome de Jesus. Só Tu és eterno, Senhor, só Tu és maravilhoso. Só Tu és digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Não há outro Deus como o nosso Deus. Deus onisciente, onipotente, onipresente. Só o Senhor abre as portas. Só o Senhor trabalha. Só o Senhor é poderoso. Só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Nesta noite, Senhor, estamos aqui clamando o Teu santo nome, sabendo que nós somos pó, somos cinzas, não somos dignos, Senhor Jesus. Pai, derrama a Tua graça, a Tua misericórdia, salva vidas de pessoas nesta manhã, nesta noite, nessa madrugada. Quebra as cadeias diabólicas invisíveis do maligno, toda a força satânica. Nesta noite, nessa madrugada, nós oramos em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Receba alegria, receba vida, receba a virtude do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra, para daqui a pouco nós vamos estar orando forte, em nome de Jesus, né? Por motivo de força maior, de trabalho mesmo aqui da obra da igreja, cheguei em casa agora há pouco, né? Preparando a igreja com os irmãos, preparando ali o trabalho, em nome de Jesus, né? Só agora estamos aqui para trazer esse culto, essa palavra nesta madrugada. As lives a gente vai estar trazendo agora das 11h30 às 12 horas da noite, às 12h40, por aí. Às 12, de 11h30 às 12h10, 12h15, por aí. E a gente vai estar orando forte por casamento que não está dando certo,
por pessoas que estão nas drogas, feitiçaria, idolatria, toda a força diabólica do mal que age na vida das pessoas, das famílias. Nós vamos estar orando aqui nesta programação da meia-noite. Marcos capítulo 3, versículo 27. Nós vamos ler do Marcos capítulo 3, versículo 27 ao versículo de número 30. Somente 4 versos da palavra de Deus. Nós vamos ser curto e grosso nesta madrugada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que diz assim a palavra de Deus, irmãos: ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não manietar o valente, e então roubará a sua casa. Esse valente aqui, Jesus está falando de Satanás, do diabo, o inimigo de nossas vidas, de nossas almas, né? Como é que nós fazemos para amarrar ele, para maniatar? Maniatar aqui é amarrar ele, é paralisar ele, né? Como que nós fazemos isso? É com as armaduras de Deus, com o poder de Deus, com a graça de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É colocando a nossa vida em justiça, na verdade, na beleza da sua santidade. É nós trabalhando como nós estávamos agora há pouco, para o Senhor, trabalhando na obra de Deus. Nós não vamos colher aqui, mas nós vamos colher no céu de glória, na eternidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Enquanto o mundo estão aí nas festas, estão aí na carne, nós, os cristãos, estamos trabalhando para o Senhor. Louvado seja Deus. Então, amados, para nós maniatar o valente, para nós prender o valente, amarrar o valente, para nós amarrar, para nós vencer o inimigo, nós temos que estar debaixo da potente mão de Deus. E aí nós estamos guardados. Deus nos guarda, Deus nos protege. Deus envergonha o maligno. Você ora repreendendo o demônio na vida de uma pessoa e o diabo cai por terra. Você ora em uma enfermidade maligna, a pessoa é curada para a glória de Deus. Porque na tua vida tem Jesus, na tua vida tem força, tem renovo, na tua vida tem virtude do Espírito Santo, na tua vida tem coisa extraordinária. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que faz, Ele que Ele que transforma, é Ele que muda vidas, é Ele que faz coisas extraordinárias. Louvado seja o nome do Senhor, daquele que reina para sempre. Então, como é que a gente vence Satanás, irmão? É com a nossa vida no altar, é com a nossa vida na obra de Deus, firme, andando em novidade de vida, na beleza da sua santidade. Se vence Satanás, meus amados irmãos, é com Jesus na vida. É manietando o valente. Como é que nós amarra Satanás? É não dando brecha para ele, é nós não dando brecha na carne, nós não andando na carne. É nós estando envolvidos na obra de Deus, envolvido com Jesus. A gente sente a emoção, o poder do Espírito Santo. A gente sente graça, sente poder, sente virtude. Não sente cansaço. Até o cansaço do corpo humano do dia a dia, Deus recupera, Deus trabalha em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O versículo de número 28 diz assim, de Marcos capítulo 3. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemou, diz a palavra de Deus. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, tem espírito imundo. As pessoas ao redor de Jesus ali diziam, ele está endemoniado, ele tem espírito maligno, ele tem espírito imundo, né? E Jesus não tinha espírito imundo nem maligno. Jesus expulsava o maligno, as forças de Satanás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmão, nós para combater o diabo, nós temos que estar revertido da graça de Deus, do poder de Deus. Jesus foi tentado 40 dias no deserto. A Bíblia diz que depois Jesus teve fome, né? Ele teve fome, ele teve vontade de comer depois. E ele, no deserto, o diabo veio e tentou. Se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão e coma.
Você não está com fome? Tu não é filho de Deus? Quer dizer, ele usou de muitas artimanhas, o maligno, meus irmãos, ele usa de muita artimanha, mas nós não vamos ceder às forças diabólicas do maligno. Né? Jesus disse, nem só de pão, rapaz, vive o homem, mas o homem vive é da palavra de Deus, meus irmãos. Esta palavra aqui que dá vida para nós. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. O pão cotidiano aqui nós comemos direto. Mas ele sacia a nossa carne, sacia o nosso estômago, a nossa vontade. Mas a comida desta terra não sacia a nossa alma. A comida dessa terra, verdadeiramente, ela não traz paz espiritual para mim e para você. Qual é a comida que traz paz espiritual para mim e para você? É a comida da palavra, é o louvor, é o renovo, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai agindo, ela vai trabalhando. A Bíblia diz que aonde a luz chega, as trevas vão embora. Aonde a palavra de Deus é pregada, o inimigo cai por terra. O diabo não resiste. O poder da palavra. Jesus usou a palavra de Deus. E Jesus simplesmente disse, nem só de pão viverá o homem, rapaz, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem, ninguém vive só de pão. Né? Então, para nós manietar, amarrar o valente, como diz Marcos capítulo 27, nós precisamos de ter as armaduras de Deus em nossas vidas. Nós precisamos andar em espírito, andar em verdade. Nós precisamos, irmãos, ter força. Quando nós estamos trabalhando para Deus, nós ganhamos campo, nós ganhamos força. Nós estamos frutificando na obra de Deus. E aquele que frutifica para o Senhor, aí ser galardoado. Aquele que a si mesmo se humilha, será exaltado. E aquele que a si mesmo se exalta, será humilhado. A campanha que nós estamos há mais de 3 anos na igreja, na casa do Senhor, segundo Crônicas, capítulo 7, verso 13 e 14, especificamente o versículo 14, diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e vou sarar a sua terra. Aonde tem humilhação, aonde tem oração, aonde tem buscar a face do Senhor, aonde tem o convertimento, arrependimento de pecados, não tem como Deus não trabalhar o Senhor. Deus vai agir na sua vida, na sua causa, na sua família. Deus vai trabalhar ao nosso favor. Deus vai mover céus e terra. Deus vai abrir a porta. Pode não ter casa, não ter parede, mas Deus cria a parede, a casa, e Ele coloca até a porta aberta para você e para mim. Louvado seja Deus. Não há nada, não há feitiçaria, não há idolatria, não há bruxaria, magia negra, não há nada que possa contra a sua vida. Você estando debaixo da potente mão de Deus. O Salmo 91, versículo 1 diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem habita debaixo da potente mão de Deus, ele tem descanso, ele tem renovo. Ele é cheio da glória, cheio do poder, da unção do Espírito Santo de Deus. Ele não será envergonhado, mas será agraciado pelo poder de Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Toda a armadura de Deus é necessário em nossas vidas. Andar calçado nos pés, andar calçado os pés na preparação do Evangelho da paz, andar na verdade, andar na justiça, andar, meus irmãos, obedecendo a Deus, andar obedecendo a sua palavra. Não tem demônio, não tem cão, não tem inveja, não tem ninguém ruim contra a sua vida, não permanece não, não fica de pé não. Porque aquele que está em Cristo Jesus verdadeiramente, o mal ele vai embora. O mal não tem ação e poder contra a sua vida, porque o Jesus de Nazaré, Jesus da Galileia, o Filho de Deus está sobre a sua vida, te guardando, te abençoando, protegendo você, louvado seja Deus. Porque Deus faz coisas extraordinárias. Ele muda a sua história para a glória de Deus. Porque Ele é fiel.
Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de toda a adoração. Como nós podemos maniatar o valente? Como se maniata o valente? Como se amarra o valente? Como se amarra Satanás? Se não é com o poder da palavra. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem não vive só de alimento nessa terra, mas vive da palavra de Deus. Ele vive renovado, impactado pela palavra de Deus. A palavra é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus enxertada em você, você dará muito fruto. Jesus disse em João capítulo 15, a partir do verso de número 8, 9 em diante. Se vocês guardarem a minha palavra, vocês serão meus discípulos. Eu não vos chamarei mais de servo, mas de amigos. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a sua vida pelos seus amigos. Jesus fez isso por mim e por você. Deu a sua vida, a sua própria vida por mim e por você. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É em Jesus que nós temos vida. É em Jesus que nós temos renovo. É em Jesus que nós somos libertados, transformados pelo poder do Espírito Santo. É em Jesus que as cadeias caem por terra. Você que está à beira de uma separação, você que está triste, com a enfermidade incurável, maligna, você já andou pelos postos de saúde, você já andou nos hospitais públicos, você já rodou para um lado e para outro e não tem porta aberta. Clame o nome daquele que reina para todos sempre. Porque Jesus vai tocar em vidas, em corações, a teu favor. Ele vai abrir a porta na sua vida. Mas para isso você precisa se humilhar. Ninguém é muito orador se ele assim não é uma pessoa que se humilha. Se você é uma pessoa que se humilha a Deus, certamente você vai ser uma pessoa que vai orar muito. E se você ora muito, você vai buscar a face do Senhor. E se você busca a face do Senhor, você vai com certeza se arrepender dos seus maus caminhos. E aí o Senhor vai ouvir dos céus e vai perdoar os seus pecados. E sará a sua terra. Perdoar os pecados aqui se fala de salvação. Sarar a sua terra aqui se fala de cura, de transformação, de portas abertas, de coisas extraordinárias que Deus faz na minha vida e na sua vida, louvado seja Deus. O apóstolo São Paulo, ele diz, aquele que está em pé, cuide-se que não caia. Porque o nosso adversário, como diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, ele anda rugindo, bramando como um leão, rugindo e buscando a quem possa tragar. Mas, quando nós resistimos o diabo, ele fugirá de nós. Quando nós fechamos as portas para Satanás, não entrar na minha casa, na minha vida, na sua vida, então ele bate em retirada. O diabo entra onde tem desunião, onde tem intriga. O diabo entra onde tem ódio, onde tem desacordo, onde tem desavença. Mas aonde tem união, aonde tem a unção do Espírito Santo de Deus, aonde tem alegria, você pode estar comendo feijão com farinha. Você pode não ser uma pessoa mais simples e mais humilde dessa terra, mas onde tem união, onde você está unido com Cristo Jesus, Deus se agrada. O poder de Deus está trabalhando na sua vida, louvado seja Deus. Não tem olho grande, olho invejoso. Não tem bruxaria, não tem feitiçaria. Não tem ganância contra você, não tem nada. Não tem ninguém lutando contra a sua vida. O maior está contigo, é Ele, é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Se o Filho de Deus está comigo e com você, por que temer? Por que ter medo? Jesus caminhando, Jesus despedindo as multidões e os discípulos, Jesus mandou que os discípulos entrassem no barco e fossem mar adentro.
E Jesus ficou despedindo as multidões e também foi orar ali a sós. Mas quando Jesus resolve vir ao encontro dos discípulos, Jesus veio caminhando por cima das águas. Os discípulos, o barco dos discípulos estava entrando água, nas tempestades, alvoroçado para um lado e para outro. E Jesus vinha por cima dos problemas, por cima das águas. Enquanto os discípulos aqui se matavam, os discípulos aqui estavam nas últimas. Porque o vento e a tempestade era forte, o vento era grande. Grande era o rebuliço ali contra os discípulos e o barco onde eles estavam. Mas a Bíblia diz que Jesus vem caminhando. Aquilo que é problema, que é tempestade, que é tribulação para mim e para você, para Jesus é coisa pequena, é coisa simples. Jesus ele vem caminhando por cima do teu problema e do meu. Aquilo que faz efeito em mim, na minha vida, em Jesus não faz efeito. É pequeno para ele. E Jesus vem caminhando por cima das águas. E os discípulos pensavam que era um fantasma. Pensavam que era coisa do além. E Pedro, muito ativo, Pedro disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. A Bíblia diz que Jesus rapidamente disse, venha, pode vir, Pedro. A Bíblia diz que Pedro, enquanto olhava para Jesus, enquanto estava enraizado em Jesus, a Bíblia diz que enquanto Pedro, ele estava debaixo da potente mão de Deus, enquanto ele estava mirando e olhando para o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, a Bíblia diz que ele caminhou por cima das águas, como Jesus caminhou também, louvado seja Deus. Mas na hora que a tempestade alvoroça mais, Jesus começa a provar a fé dele mais, e o que acontece? Pedro se afunda. Talvez é o que tem acontecido com você, com pessoas que você conhece. Talvez é o que tem acontecido com muitos. Mas nessa madrugada eu trago uma palavra de Deus para o seu coração. Não se afunde mais na fé. Não deixe as tempestades, as tribulações afundar a tua fé. Naufragar a tua fé. Aleluia, louvado seja Deus. E Pedro afundou. Porque ele deixou de olhar para Jesus, de olhar para o alvo. E foi olhar para a esquerda e para a direita. Ele foi olhar para trás. Ele tinha que olhar para frente, para Jesus. E quando ele está prestes a afundar completamente, ele diz, Senhor, me socorre, Senhor. E Jesus pega, agarra no braço de Pedro e levanta, puxa ele para fora da água. E Jesus não deixa Pedro sem resposta de ninguém. O que Jesus diz ali? Tu és um homem de pequena fé. Homem de pouca fé. Por que duvidar-te, homem, em teu coração? A dúvida matou Pedro. A dúvida fez Pedro afundar. E essa dúvida que afunda muitos cristãos. Será que Deus está comigo? Há tanto tempo que eu oro, que eu jejuno. Tem 10 anos que eu oro. Eu vou desistir, ainda não chegou nada. Deus nunca trabalhou na minha vida. Será que Ele é comigo mesmo? Isso é uma fé momentânea, irmãos. É uma fé de momento. Não é uma fé firmada na rocha verdadeira, Jesus de Nazaré. Quando a sua fé e a minha fé está firmada em Jesus, pode vir o vento, pode vir a tempestade, pode sacudir para um lado, pode sacudir para o outro, mas você permanece em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, o cântico de vitória. Ali, Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que nem a morte, nem os anjos, nem o porvir, nem a profundidade, nem nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a doença, nem a enfermidade, nem a pobreza, nem a nudez. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, irmãos. Se algum de nós partir para a eternidade, nós vamos partir com Jesus.
A Bíblia diz que bem-aventurados são aqueles que já dormem no Senhor. Bem-aventurado. E nós esperamos o arrebatamento da igreja. Jesus, ele diz, e diz na sua palavra, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Jesus diz nos evangelhos, nos sermões proféticos, aquele que perseverar até o fim, esse será o salvo. Se você perseverar até a morte, você será salvo. Se você perseverar até a volta, até o arrebatamento da igreja de Deus, você será arrebatado, será salvo e não provará da morte aqui nessa terra. Fé inabalável. Como maniatar o valente? Como prender o valente? Como desarmar Satanás? Desarma com as armaduras de Deus, com a verdade, com justiça, com humildade, se humilhando debaixo da potente mão de Deus. E não vai precisar você botar força nenhuma, não. Quando você obedece a Deus, quando eu obedeço ao Senhor, quando nós obedecemos a Deus, não precisamos fazer sacrifício de tolo, mas o próprio Deus se encaminha de trabalhar a teu favor e a meu favor. Amém? Que Deus abençoe a sua palavra, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos orar, vamos falar com Deus. Eu quero que você curve a sua cabeça nessa noite. Se você puder se ajoelhar na sua casa nessa madrugada, se ajoelhe. Você vai se ajoelhar, não é para o pastor Reginaldo, não. Você não vai se ajoelhar para homem, não. Você vai se ajoelhar para Deus. E nós vamos orar forte, nós vamos orar junto nessa madrugada. A Bíblia diz que Deus ama aqueles que me amam, me buscarão de madrugada, diz a palavra de Deus. Qual era o horário que Jesus mais orava, irmãos? Era da noite, de madrugada. Jesus era um homem de oração, como um homem, como eu e você. Como Deus, ele era Deus, ele era 100% Deus aqui na terra e 100% homem. Como homem, ele jejuava, ele orava, ele fazia vigílias. Irmão, se nós não buscar a Deus nas madrugadas, se nós não fazer vigília, se nós não jejuar, se nós não fizer nada, não vai acontecer nada. Se você quer algo diferente, se você quer mudança, você quer transformação, quer uma vida em paz, se você quer que Deus abra portas extraordinárias, você precisa se levantar e orar em nome de Jesus. Vamos orar comigo nesta madrugada em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, nesse momento eu oro por estas vidas que está aqui comigo, meu Pai, nesta madrugada. Em nome de Jesus. Pai amado, aqueles que nos têm pedido oração, meu Deus, na área conjugal, do casamento, Senhor, vai abençoando, vai derramando a Tua graça, o Teu poder, a Tua misericórdia. Meu Deus, tira todos os pensamentos negativos, toda obra diabólica, contrária, Senhor, toda dureza de coração, vai trabalhando, vai agindo com a Tua mão de poder, todo o sono da negligência, Senhor, naqueles que estão dormindo o sono profundo do jardim, aquele sono que não é normal, aquele sono, meu Pai, que não é do Teu Espírito Santo, aqueles que estão, meu Deus, pensando em desistir, nesta madrugada nós oramos em nome de Jesus, repreendendo toda a força maligna. Você que está sentindo uma dor agora, coloca a sua mão no lugar da dor e você receberá a cura, o milagre. Nós oramos por fé em nome de Jesus. Aquela mãe que tem um filho nas drogas, aquela mãe que não dorme bem à noite, aquela mãe que está preocupada, aquela mãe que não sabe mais o que fazer, que tem o seu filho depressivo, com síndrome do pânico, que ouve vozes à noite, que escuta caminhada de casa, bater em portão, bater em portas, abrir a geladeira, quando vai olhar não é ninguém. Isso é ação diabólica, maléfica. Aquele criança que não dorme à noite, que fica se batendo, criança que fica falando sozinha de madrugada, criança que tem movimentos
fora da curva, que não são normais do ser humano. Nesta madrugada eu oro repreendendo essas forças diabólicas, entidades malignas, em nome de Jesus. Senhor, liberta aquela pessoa, meu Pai, que tem dores pelo corpo, osteoporose, pessoas que têm doenças, diabetes, pessoas, meu Deus, que têm doenças incuráveis, pessoas, meu Deus, que têm doença no sangue, que a medicina não cura, pessoas que têm hanseníase, doenças terríveis e incuráveis. Nesta madrugada nós estamos orando em nome de Jesus. Receba a cura, receba o milagre, receba a unção do Espírito, receba o poder de Deus na sua vida nesta madrugada. Visita ele e ela da planta dos pés até o alto da cabeça. Receba paz como você nunca recebeu. Visita estas vidas, meu Pai, em nome de Jesus. Aquele, meu Deus, que tem uma causa na justiça, que tem orado, tem pedido, tem clamado, e essa causa na justiça nunca saiu, os juízes nem olham para esta causa, as autoridades constituídas, oh Deus, em nome de Jesus, Senhor, abra as portas. Deus, coloca esta causa na mão da tua serva, do teu servo, que eles necessitam deste dinheiro, desse recurso, para comprar algo para a sua vida, cuidar de uma saúde dos seus filhos, de netos, familiares. Nesta madrugada nós oramos em nome de Jesus, repreendendo as cadeias diabólicas, as cadeias malignas. Toda ação maligna nesta madrugada, ela vai cair por terra em nome de Jesus. Se você chegou nessa live triste, chegou amargurado, se você chegou aqui com o coração pesado, com a mente pesada, com a consciência pesada, Jesus te liberta deste mal nesta noite em nome de Jesus. Você que chegou aqui nessa live sentindo uma dor na perna, sentindo uma dor no pé, sentindo a coluna, sentindo, meu Pai, uma dor de cabeça crônica que não passa mais a dor, dor de dente, aonde tiver uma dor no teu corpo, nós oramos por fé em nome de Jesus. Receba a cura nesta madrugada, receba o milagre de Deus. Você que está ameaçado de morte, você que foi ameaçado por alguém, você que está andando com medo, está triste, receba o livramento do Senhor nessa madrugada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Receba a paz do Espírito Santo. Pessoas que têm pensado, meu Deus, em entregar suas vidas para Cristo Jesus, mas Satanás tem travado a boca dessas pessoas, a língua. O diabo tem trabalhado para que essas pessoas, Pai, não aceitem o Senhor como Salvador. Nesta madrugada nós repreendemos em nome de Jesus toda força maligna, em nome de Jesus. Receba libertação nessa madrugada. Receba alegria, receba renovo. Receba a unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Senhor, meu Deus, aquela obra, meu Pai, feita para que a pessoa não venha a ser feliz, para que o casamento venha esfriar, feita, meu Pai, na cachoeira, feita, meu Deus, trabalhos em lugares terríveis, dentro de buraco, dentro de cupins, nesta madrugada, em cima de telhado, colocado os nomes dentro de geladeira, dentro de freezer. Nesta madrugada nós oramos em nome de Jesus, repreender estes males, em nome de Jesus. Cai por terra toda a força diabólica. Pessoas que vão assistir essa live, meu Pai, pessoas que vão ouvir essa oração, pessoas que têm problema psicológico, pessoas que têm problemas, meu Deus, espirituais, ao ouvir essa palavra, esta oração nessa madrugada, essa pessoa vai sentir arrepio, essa pessoa vai sentir um remorso que não é normal dentro do seu corpo, na sua vida. É um espírito, é uma força diabólica, uma entidade maligna que não quer sair, mas nesta madrugada, Satanás, sai toda obra maligna, toda obra diabólica, em nome de Jesus.
receba saúde, receba o milagre. Você que vive dependente de remédios, que tem uma farmácia em casa, declare comigo nessa madrugada. Diga: Jesus Cristo me dá saúde, Jesus Cristo me liberta, me transforma. Senhor, me arranca dessas doenças incuráveis em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba a força, receba o milagre, receba a alegria do Espírito Santo, receba a paz, receba a tranquilidade. Você que está buscando uma porta de emprego, você tem batido em portas e porta tem se fechado. Receba nessa madrugada uma porta de emprego na tua vida. Receba em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Toda obra maléfica, toda obra diabólica, nesta hora, Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, que caia por terra toda ação satânica e diabólica. Em nome de Jesus, solta toda ação maléfica, todos os espíritos de engano, de idolatria, toda força, entidade enviada para esta cidade, que veio com funções, que veio para combater esta igreja, essa obra, em nome de Jesus. Cai por terra entidades malignas, força diabólica. Nesta madrugada, a obra de Deus dá força, a obra de Deus se agiganta. Aleluia, o ministério ele cresce, em nome de Jesus. Senhor, liberta o pecador, levanta o triste, levanta aquele que está nas drogas, levanta aquele que está viciado, levanta aquele que tem perdido tudo, Senhor, em nome de Jesus. Receba a força, receba o milagre, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. A mulher que tem um fluxo de sangue, uma mulher que não é sadia, que tem problemas hormonais, problemas, meu Pai, terríveis. Nesta madrugada nós oramos em nome de Jesus. Receba saúde, receba o milagre em nome de Jesus. Essa pessoa que recebeu o diagnóstico CA no seio, CA, meu Pai, em partes íntimas, pessoas que receberam doença, meu Pai, receberam o diagnóstico de CA no fígado, em qualquer parte do seu corpo. Nesta madrugada nós anulamos essa sentença, em nome de Jesus. Receba a cura, receba o milagre, receba em nome de Jesus Cristo de Nazaré, receba o milagre em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, salva vidas, pessoas, que muitas pessoas, meu Deus, venham se converter ao Senhor, meu Pai, que os nomes dessas pessoas venham ser colocados no livro da vida do Cordeiro de Deus. Receba cura, receba renovo, receba a alegria de viver, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia, pessoas que têm doença nos braços, os braços fracos, pessoas que têm doença, meu Deus, nas mãos, que não pode fechar os dedos, fechar as mãos, pessoas, meu Deus, que têm, que os ossos já estão se derretendo, que os ossos, meu Deus, estão gastos pelas enfermidades. Nesta noite nós oramos em nome de Jesus. Receba a cura, o milagre na sua vida, em nome de Jesus. O nome de Jesus Cristo nesta madrugada desfaz toda obra diabólica, toda obra satânica, ela cai por terra agora em nome de Jesus. Deus, nesta madrugada nós estamos orando, repreendendo as obras de Satanás. Deus, estas vidas, essas pessoas que estiveram conosco até agora, que ela receba o milagre, receba a cura, receba a paz, em nome de Jesus. E que muitas pessoas, meu Pai, venham ser transformadas e libertas pelo poder do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, a sua família, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Receba a graça de Deus sobre a sua vida, receba cura, receba milagre, receba o renovo do Espírito Santo,
Que você venha ser muito abençoado nessa madrugada, porque Deus ama quem serve a Ele, quem busca a Ele com alegria, né? Ainda quando sairmos aqui desse culto, nesse momento, que você venha orar, que você venha colocar os seus filhos, seus netos, sua família, que você venha repreender Satanás, que nós venhamos vencer o diabo, irmão, com oração. É com vencer Satanás com a justiça, com a verdade de Deus em nossas vidas, com a humildade, nos humilhando debaixo da potente mão de Deus. A Bíblia diz que aquele que a si mesmo se humilha, Deus o exaltará. E aquele que a si mesmo se exalta, Deus o humilhará. Aleluia, louvado seja Deus. Graças a Deus. Aquele que se humilha, ele ora. Aquele que ora, ele busca a face do Senhor. Aquele que busca a face do Senhor, meus irmãos, ele se arrepende dos seus maus caminhos. E então o Senhor virá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Nós estamos precisando de terra sarada. A nossa terra precisa de ser sarada. Na nossa terra tem feridas. Uma terra sarada é uma terra transformada. É o poder de Deus chegando, é o poder de Deus agindo. É Deus trabalhando no meio do povo, no meio dos nossos, da nossa família. É Deus desfazendo as obras do diabo, de Satanás. E nós estamos orando e vamos nos colocar de pé, irmãos, para nós ver muitas vidas libertas pelo poder do Espírito Santo. Deus liberta das drogas, aquele que anda drogado, aquele que está na sarjeta, aquele que anda bêbado, caindo. Deus liberta essas pessoas para fazer a obra de Deus. A prostituta, o prostituto não tem pecado que Deus não possa libertar e não possa salvar. Nesta madrugada, nesse momento, nós oramos, né, em nome de Jesus. Pai querido e amado, abençoa a todos, derrama a tua graça. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo, que venha ser com todos, desde agora e para todos sempre. E amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor Jesus. Eita glória. Amém. E graças a Deus.